Olá a todos, já estou vendo que pessoas estão acessando. Sheiva, querida amiga, irmã, boa noite. Simone, a Elma, Lúcia. Mas vamos dando início, né, e as pessoas vão entrando a mais um Evangelho da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, que eu costumo dizer que é o nosso Evangelho no Lar, que nós fazemos todos os dias às 20h30 via Facebook. Eu digo porque Evangelho no Lar, porque nós estamos adentrando em suas casas para levar a mensagem do Consolador prometido. Eu hoje, meus queridos, antes de iniciar, pedindo aqui aos bons espíritos, filhos do nosso amado Pai, que entenderam já a sua mensagem e aplicam em suas vidas, contínuas vidas, que é a vida espiritual. Que eles nos intuam, tanto a mim como a vocês que estão aí assistindo e fazendo comigo, mandando as vibrações de vocês para que esse Evangelho seja um Evangelho de bastante aprendizado. Eu hoje, meus irmãos, eu estou trazendo para vocês, para nós estudarmos aqui o item 8, que trata de obediência e resignação, que está lá no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser me acompanhar, fazendo a leitura também, que eu vou fazer agora, é só ir até esse item do Evangelho. Obediência e resignação é um texto do Espírito de Lázaro, que em 1863 chegou até a gente, lá na cidade de Paris. Diz o seguinte: obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambos são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezada pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia dos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada pelo selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude de vossa ou da nossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. E a gente sabe que o gênio não surge do acaso. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso do que o do gênio, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com um chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurado os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos.
é um texto que traz muita revelação e advertências e também orientações. Eu vou rapidamente, que eu sempre digo para os meus amigos de caminhada lá na Sociedade de Estudos Espírita Casa Francisco, que a gente tem que entender bem alguns conceitos que nos chegaram e que foram distorcidos com o tempo. Principalmente saber o que é resignação, obediência e resignação que o Evangelho nos traz hoje. Eu vou buscar aqui um livro que eu gosto muito, que é o Roteiro Sistematizado para o Estudo do Livro Evangelho segundo o Espiritismo. Você que quer ser um estudante da doutrina e da espiritual, para a evolução espiritual, eu acho que é um bom livro para você seguir, estudar. Em que consiste a obediência que está aqui no texto? É o cumprimento das leis de Deus. A gente precisa conhecer as leis de Deus, né? E aqui o texto fala, a obediência é o consentimento da razão. Você precisa compreender, você precisa estudar pelo estudo do Evangelho e pela prática, principalmente. Não só ficar só de letras, mas a prática. Vamos ficando mais obediente a Deus, porque nós tomamos consciência disso. Tá claro, se você procurar, tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, você vai encontrar. E a resignação que fala aqui no Evangelho, é o consentimento do coração. São os bons sentimentos que a gente alimenta em nossos corações. Esse sentimento a partir da compreensão que nos leva a não nos revoltarmos, a sermos bons a fim de sermos felizes. De que modo Jesus exemplificou a obediência e a resignação? O nosso modelo e guia. Como foi que ele ensinou para a gente? Cumprindo fielmente todas as leis divinas. E junto a nós, né? Ele aplicou a benevolência, a indulgência e o perdão. Com todas as agressões que fizemos a Jesus. No final, ele nos perdoou. A obediência e a resignação equivale à negação do sentimento e da vontade que está dizendo aqui no Evangelho? Não, muito pelo contrário. Quando nos mostramos obedientes aos mandamentos divinos e resignados diante da nossa prova, porque o que nós vivemos hoje é consequência de alguma decisão que nós tomamos no passado nesta vida ou em outras existências, estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo e a nós, né? Exercendo a nossa vontade em dominar as nossas más tendências. Como podemos aprender a desenvolver em nós essas duas virtudes, a obediência e a resignação? Pela perfeita assimilação do Evangelho. Gente, não tem outra forma se não for estudando o Evangelho de Jesus por cada um de nós, seja pela própria conscientização que se dá pelo estudo. Não, você não vai conseguir, você não vai sem entender, né? Pelos exemplos das pessoas de bem. Chico Xavier é um exemplo, irmã Dulce, né? Jesus, o Evangelho era o próprio Jesus, as próprias atitudes de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, ele era o Evangelho. Quando nós estivermos internalizados o verdadeiro Evangelho, o que é o próprio Cristo, nós vamos naturalmente mostrar pelas nossas atitudes. E aí vem também por orientações religiosas, né, que conduzem ao bem. Chico Xavier dizia, uma pessoa perguntou, o que é que eu faço para ser um bom espírita? E ele pergunta assim, e você é o que hoje? Eu sou católico. Então seja um bom católico. Entende? Olha como é que é fácil a explicação. E aí, isso vai burilar as nossas virtudes. Em último caso, se não for por essa forma amorosa, que eu digo, que é pelo estudo, vai pela dor, né? Decorrente dos nossos desvios. Aí vem uma outra pergunta que a gente pode fazer. A dor é então um ensinamento? Claro que sim. Foi dito agora, né? Claro que é um ensinamento. Quando nos deixamos levar pelo nosso orgulho e pelo egoísmo, damos as costas a Deus. É incrível isso, mas infelizmente é isso que acontece. E Deus nos adverte, né? Pela dor, a fim de que nós voltemos ao bom caminho. Olha que coisa boa, sentir dor é
uma boa coisa, é uma advertência. Veja bem o que é que acontece quando o seu corpo você não está bem, aparece uma dor em algum canto, ou você sente febre, tem um alerta. É a forma que Deus tem de nos alertar. O sofrimento, que muitas vezes não é uma punição de Deus, que fique bem claro isso. É uma forma, é uma sinalização de que você não está no caminho correto. Então, nós devemos estar atentos. Essas épocas que nós vivemos são épocas de testemunhos, né? É uma época de prova. Algumas pessoas estão vivendo na carne o sofrimento, vendo o desencarne de pessoas amadas, ou então desencarnando com o próprio desencarnando, mas as famílias também estão sofrendo com a ausência de entes queridos, tá? Então é uma época de testemunho, mas isso, como a gente sabe, eu sempre gosto de dizer, isso vai passar. O aprendizado é duro, mas se nós entendermos a partir de cada um o que esse momento quer nos ensinar, que aí nós vivemos aqui uma época em que, né, o intelecto, é a marca da nossa geração espiritual que está aqui encarnada, tem muita informação, gente, mas a gente sabe que existem algumas imperfeições morais. A fome, por exemplo, já não era mais para existir, né? Então mostra um vício moral que a nossa geração espiritual, que aqui está encarnada, ainda o tem. E que bom que venham os sofrimentos para Deus nos colocar no caminho reto, né? No caminho do bem. Essa é a sequência normal, fazer o bem. Deus nos faz um bem incrível. Ele está a nosso serviço, gente. Veja esse universo, olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe o movimento dos planetas, tudo sincronizado. Imagine se Deus parasse um momento. Essa é a perfeita caridade, essa é a lei da caridade. Nós precisamos também nos exercitar. E qual a consequência para aqueles que não adotam essas virtudes como conduta? O final do Evangelho diz: terá retardado o seu progresso e deixará de contribuir para o daqueles que lhe compartilham o lugar na sociedade. Olha, vejam aí, o lugar na sociedade. Isso aqui, gente, a evolução é individual, mas a melhoria do planeta é uma ação que é conjunta. Parte de você, parte do individual, mas vai para o todo, né? Entretanto, a lei do progresso, que deve ser obedecida por todos, impõe ao espírito rebelde e preguiçoso, olha a advertência, a retomada do caminho do bem através de duros sacrifícios. Eu espero, queridos irmãos e irmãs, ter esclarecido um pouco o que é a obediência e a resignação. Para a gente, ao compreender essas duas palavras, a gente saber aplicar em nossas vidas e seguir o caminho do bem, né? E daqui a pouco isso passa. Daqui a pouco eu fico imaginando, daqui a uns 200 anos na vida espiritual, o que nós estaremos falando desse momento. Queridos irmãos, fiquem todos com a paz do nosso querido, amado guia Jesus, né? Que nós consigamos compreender a sua mensagem de amor e apliquemos em nossas vidas. Paz e bem, boa noite, fiquem todos com o Pai amado, que é infinito amor. Até outro dia.